Então tem que ter essa noção de trazer para as pessoas realmente aquilo que está fazendo para conseguir engajar. Assim, ele consegue se tornar referência, aquela marca em específico, se torna referência para o público usa, indica, recomenda, e aí gera aquele vínculo. Né? Sim. Mas tem que ser verdadeiro, Tati. E é uma coisa que, infelizmente, o mercado, de uma forma geral, não é todo mundo que é verdadeiro. Daí são os dirigentes, né, encabeçam, né, que eles têm que estar ficam só querendo determinados surfar na crista da onda, quando se levanta alguma possibilidade, aí eles, alguma oportunidade, né, e fazem marketing de oportunidade. Só que não. Causa, ela é tua ou não é. Ou tu tá dentro ou tu não tá. Não existe um meio termo. Olá, eu sou a Tati Peregrina Sulepa, do Pod Peregrina. E hoje eu tenho a satisfação de estar aqui conosco, com a gente, Cacá Cerutti. Bem-vinda, Cacá. Obrigada, Tati. Obrigada, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo teu convite. Imagina, a satisfação é nossa aqui do Pod Peregrina. Cacá, tu tem 30 anos de experiência e tu é publicitária, Sim. Né? Tu é brand whisperer, eu quero falar sobre isso aí, tá? E tu é mentora e estrategista de branding sistêmico. Gente, a gente vai falar sobre tudo isso com a Cacá porque ela é fera. A Cacá tem uma experiência, um currículo, inclusive livro, já dentro desse pacote aí de currículo. Sim. Né? Teu, né? Tanta coisa legal que tu já fez, projetos maravilhosos, projetos de voluntariado, mulheres empreendedoras. Nossa, a Cacá é fera. Então é o seguinte, Cacá, pra começar, Branding Whisper, me explica. Então, Tati, esse conceito veio a partir de tantas... Eu já atendi nesses últimos 15 anos, que foi quando eu me dediquei a trabalhar com marcas pessoais, principalmente do público feminino. Eu acabei ouvindo muito delas que eu tenho uma habilidade de enxergar um pouco além do que a gente percebe da pessoa por fora, no externo. E foi daí que eu comecei a trazer essa questão de propósito e de alma para o meu negócio. A partir de tanto ouvir delas, que eu muitas vezes conversava com a alma delas quando a gente estava extraindo essa marca. Então o Brand Whisper veio disso. Veio dessa ouvidora de alma, de enxergar a mulher, além, inclusive, até, eu não me lembro se eu cheguei a te comentar alguma vez, eu sou consteladora também. Então, constelação familiar. Sim, eu fiz a formação em conhecimento sistêmico, que é a base das constelações familiares e empresariais. Eu também atuo na constelação empresarial, porque justamente o meu trabalho deixou de ser somente marca. A partir do momento que eu olho para essa alma dessa mulher, ou dessa líder por trás de uma marca comercial, eu tô trabalhando com o indivíduo. Então, o meu trabalho passou a ser, primeiro eu olho para o ser, para o indivíduo que está na minha frente, depois a gente olha para o negócio e depois a gente vai para a marca. Porque uma coisa transborda na outra e assim a gente consegue ter sucesso no trabalho. Nossa, lógica perfeita, né? Com toda marca, toda marca e todo negócio por trás tem uma pessoa, um ser humano. Com certeza. Então, se não entender ele, se não compreender as dores, ou as características, a personalidade, não vai pra frente. Não vai pra frente. Não vai pra frente. E marca pessoal é a expressão da pessoa mesmo, né? Então, é o interno dela, é o comportamento. A gente fala de crenças, o que a marca acredita, o que aquela pessoa acredita, o que ela não acredita, até para entender quais são as causas que essa marca vai defender. A gente fala sobre personalidade, claro, porque ela precisa externar essa personalidade, e aí a personalidade eu trago através dos arquétipos, para que essa marca consiga evocar sentimentos e sensações nas pessoas, memórias, às vezes, muitas vezes afetiva, para gerar vínculo com essa marca. Porque eu não acredito mais que nós estejamos no nível de conexão. Nós já estamos na era do vínculo. A conexão, ela acontece, a gente está zapeando ali no WhatsApp, a gente enxerga alguém que fala alguma coisa legal e dura pouco, é superficial. Agora, quando a gente gera vínculos com uma marca, a gente consegue perpetuar essa relação durante muito mais tempo. Então, independente do que aquela mulher ou daquela marca empresarial vai continuar comercializando, ou
seu serviço ou seu produto, independente da área que ela estiver atuando, esse vínculo vai vai proporcionar um relacionamento duradouro entre esse cliente e essa marca. Independente do que ele faça, isso já aconteceu comigo. Inclusive, todo o meu trabalho, ele é baseado nas minhas próprias experiências. Falando em experiências, né? Eu não sigo o roteiro, tá, pessoal? Quem conhece aqui o Pod Peregrina sabe que não tem roteiro. A gente tem mais ou menos uma pauta, o assunto que a pessoa, né, craque, tá, é expert, e a gente vai conversando e a coisa vai acontecendo. Eu gostei de uma parte que tu falou que isso é muito pontual, sobre as causas que as marcas defendem. Sim. Hoje tá muito em moda, né? Então eu recebo pesquisa, né, no meu e-mail, ou quando eu saio de um evento, alguma coisa assim, eles querem saber, você acha que a empresa tem que apoiar alguma causa, você valoriza, que causa você acha que a empresa deveria deveria engajar, Sim. né? Aí vai desde causas políticas, causas ambientais, causas, né, de tudo que é tipo de causa. Essa moda, eu digo que é moda, porque se fosse do coração mesmo, isso aí não precisaria ser uma coisa só de agora, né? Deveria já ter existido desde sempre. Da mesma forma que quando tu tem tu chega como é que eu posso dizer? Não ia dar um exemplo ruim. Mas enfim, eu acho que acho que não gosto dessa função de moda numa pauta tão importante e tão legal. O que tu achas, Cacá, desse comprometimento, ou dessa vestir a camiseta de uma causa ou outra pra crescer no mercado? Então, essa questão das causas de marcas, elas não são, ao contrário do que a gente pensa, elas não são moda. Isso sempre existiu. Pois então. A diferença é que hoje as marcas estão se atentando que essa é uma das formas de gerar engajamento com os públicos. Porque é assim que ela vai se tornar referência para aquele público, para gerar um engajamento e esse vínculo tão profundo. Agora, essa causa, ela é super válida, ela é super importante, porque a gente começa a movimentar o mercado para ele pensar além da relação compra-venda. Ele está agindo em benefício de algo, em prol de algo. Porém, isso tem que ser muito verdadeiro. E tem muitas marcas que fazem só marketing em torno de uma causa. Mas elas não são fielmente devotas àquela marca, àquela causa, ou elas levantam uma bandeira justa fazendo efetivamente alguma coisa. Nós vemos com consistência, né? Nós vemos muito exemplo disso, sabe no quê? Na causa da sustentabilidade. ESG pega direto. Tanto que existe uma categoria dentro do marketing, que a gente diz, que eles começam a se abordar do marketing verde. Por quê? É porque hoje sustentabilidade, dizer que tu ajuda e contribui com o planeta, gera engajamento. Aí chega uma época do ano, um determinado mês, eles dão uma sementinha, uma plantinha, um pouquinho de terra. Mas acontece que ESG não é só separar lixo. Tem tantas outras coisas que tu tem que fazer dentro da tua própria empresa, além da conscientização, e tu separar o lixo orgânico do seco, que nem isso eles fazem em casa. Por sinal, né, a Mastermind produziu a primeira jornada da moda contemporânea. E teve a Elegância e a Rabushi, que falam bastante. Eles têm toda uma metodologia, né, de reciclagem e tal, sustentabilidade. Muito legal. E aí, o que adianta? A área da moda, por exemplo, a gente sabe que é uma que gera muito resíduo têxtil. Com certeza. Então, polui água com as lavagens. Essa galera que trabalha com jeans, né? Com tintura, com tingimento. Então, tem que ter o que efetivamente esse mercado, esse em específico, a gente tá falando aqui muito da área da moda, mas o que ele efetivamente está fazendo. E não é só dizer que faz, tem que comprovar. Com certeza. Tem que comprovar e tem que ter a possibilidade de comprovar de que ele faz um descarte adequado, ele tem um programa de filtragem dessa água para impedir que isso vá para os rios, né? Então tem que ter essa noção de trazer para as pessoas realmente aquilo que está fazendo para conseguir engajar. Assim, ele consegue se tornar referência, aquela marca em específico, se torna referência para o público usa, indica, recomenda, e aí gera aquele vínculo. Né? Sim. Mas tem que ser verdadeiro, Tati. E é uma coisa que, infelizmente, o mercado, de uma forma geral, não é todo mundo que é verdadeiro. Daí são os dirigentes, né, encabeçam, né, que eles têm que estar ficam só querendo surfar na crista da onda, quando se levanta alguma possibilidade, aí alguma oportunidade, né, e fazem marketing de oportunidade. Só que não. Causa, ela é tua ou não é. Ou tu tá dentro ou tu não tá. Não existe um meio termo.
Eu acho muito legal as empresas, né, Cacá, que elas não anunciam, elas simplesmente fazem. Fazem. Indústrias, tem muitas indústrias que Sim. né? A indústria é uma que, como ela não chega ao consumidor final, né? Diretamente, assim, não é tanto que é atacado na indústria e tal. Sim. Eles têm umas ações e uns projetos muito legais que eu valorizo bastante, né? Mas não vou aqui ficar falando de indústria, nem não é essa. Eu quero saber outra coisa, Cacá. Muito Fala. boa resposta, obrigado. A metodologia, marcas de propósito. Tu trabalhou muito tempo com… Trabalhei. Né? Eu tive um método que se chamava Marcas de Propósito e depois dele, em finalzinho de 22, entrou o Marcas com Alma. E agora, o meu método Alma, que é um acrônimo da palavra alma, passou a ser Almas, porque entrou o S de sistêmico. Tá. Então, ele veio justamente para isso, né? Ele tem uma estrutura, então é autoconhecimento, liberdade, movimento, ação e o sistêmico, que ele desenvolve uma trilha de trabalho de desenvolvimento dessa marca dentro de um panorama muito claro de planejamento e de desenvolvimento, um framework muito forte, porque eu caminho por várias situações dentro desse desenvolvimento que… Por vezes, eu vou precisar lançar de alguma coisa que tem ali dentro desses pilares do meu método. Então, eu tenho um método que é muito amplo, que trabalha o autoconhecimento dessa mulher, para depois levá-la Da mulher, desculpa interromper, da mulher… A marca pessoal, né? Tá. Dela ou da líder por trás da marca, que isso acaba transferindo para a marca comercial, Tá, mas né? se for um líder homem… Líderes homens, eu já tive clientes homens, mas Tá. eu só atendo por indicação. Não é algo que eu venda um produto específico para eles. Eu já tive muitos clientes homens, mas que era o esposo de uma… Até uma delas tu conhece, o esposo da Rodins, da Rô. Foi meu cliente. Teve o filho de uma outra mentorada que ela me indicou para trabalhar comigo. Mas assim, quando vem por indicação, a minha veia de trabalhar com mulheres, inclusive eu falei na palestra aquele dia lá na jornada, eu disse assim, a veia do trabalhar com mulheres não foi uma escolha. Não foi assim, o dia que eu resolvi criar minha marca pessoal, eu vou nichar. Eu, conscientemente, cheguei e nichei. Sim. Não veio disso. Isso veio depois, acho que uns 6 anos depois, que eu já estava trabalhando a minha marca Cacá Cerutti. Eu fui fazer uma constelação, fui fazer meu mapa natal que eu fazia para a Revolução Solar. Fui fazer a Revolução Solar que eu fazia, que eu estava próxima do meu aniversário. E aí apareceu durante a minha Revolução Solar que eu precisava olhar para uma questão muito, muito clara ali que eu tinha a minha mãe na minha base, na minha casa 4 em Capricórnio, que é na base, nos pés, né? Sim. Então a minha astróloga na época disse assim, olha, Cacá, eu te oriento que tu vá fazer, olha isso através da constelação que vai te ajudar bastante. Porque hoje, nesse teu mapa aqui, se tu perder a tua mãe, tu vai perder a tua base. E aí tu vai desmoronar. E não é isso que a gente quer. Ela tem que ser a tua força, ela não pode ser a tua ruína. Então, vamos olhar para essa questão. E eu, ok. Primeira vez que eu fui ter um contato, assim, constelar. Eu já estudava um pouco sobre conhecimento sistêmico, mas eu nunca tinha constelado. E durante a constelação, e como a gente não convida, os movimentos vão acontecendo e a gente não diz quem é que tem que aparecer na tua constelação ou não, e simplesmente a minha avó materna veio, que é uma grande base, uma grande referência na minha vida. E ela justamente disse, e foi ali que eu liguei os pontos, né? Porque apareceu durante aquela constelação que eu vim, o meu trabalho, através de mim, eu vim para ser a primeira mulher da minha família que teve voz para falar o que tinha que dizer. Nossa. Que eu não ia ser, jamais eu seria sufocada. Porque eu tinha vindo nessa linhagem, eu tinha vindo nesta posição. E ao mesmo tempo que eu vim para abrir a minha boca e falar o que eu tenho que dizer para o mundo… E a Cacá fala muito bem. E eu falo, né? Então Fala que eu muito vim… E não é à toa que eu sou comunicadora, né, gente? Eu não verdade. nasci para ser outra coisa a não ser comunicadora. E então eu tinha também o dever… A minha missão era de dar voz às outras mulheres. De posicioná-las nesse mundo para elas serem ouvidas, para elas serem vistas, para elas serem aceitas da forma como elas são. Que legal. E não como um mercado ou a sociedade dita que mulher tem que ser.
né? Então, por isso, a minha forma de atuação no meio feminino veio disso. Por isso, a minha veia de ser ativista dentro do empreendedorismo feminino. Por isso que veio a veia de ser uma grande ativista da mulher. Então, eu me envolvi em diversas causas envolvendo o feminino, inclusive o desenvolvimento do nosso feminino perante o masculino. Porque o meu trabalho nunca rejeitou homens. Apenas eu integro eles. Porque a gente tem os dois lados, né? Com a certeza. gente tem o lado, masculino e feminino. né? A gente tem yin e yang. A gente tem as duas polaridades. E isso também o conhecimento sistêmico fala muito sério sobre isso. A gente não tem que ser mais feminina ou menos feminina. Até porque a gente precisa dos dois, das duas Sim. polaridades pra gente poder atuar. Equilíbrio. A mulher gesta, ela planeja, ela cuida, ela olha com mais paixão para aquilo que ela tá fazendo. Mas o que é a energia masculina dela? É ir pra vida, é ir pra ação, é fazer dinheiro, é ir com fogo nos olhos para fazer o que tem que fazer. Sim. Isso é a energia masculina. E o feminino, ele já é mais da gestão. Ele é de olhar, ele é de criar, ele é de co-criar, ele é observar, ele observa, ele é a parte que a gente precisa ter um olhar diferenciado para as coisas com atenção. Porque a nossa energia masculina não nos deixa muito fazer isso. Porque a gente quer, é aqui, ó, é quando a gente liga o tratorzão. Eu tenho a minha energia masculina muito alta. Sempre tive. Eu também. Então, assim, e aí, ao longo do tempo, a gente aprende, porque quando a gente tá sempre aqui no muito alto, na energia masculina, o que acontece? A gente se cansa muito. Porque a gente tá eternamente alerta. E a gente tá sempre trabalhando, a gente tá sempre construindo. Aí é aquela história do descansar, eu me sinto culpada, porque eu tenho que estar trabalhando, porque eu tenho que estar lendo, porque eu tenho que estar construindo, eu tenho que estar... Não, gente. Aí vem o feminino e diz, não, segura. Desacelera. Tu pode descansar, não tem problema. Para um pouquinho, relaxa, descansa, até porque tu te recarrega as tuas baterias para tu continuar. Sim. E isso veio, assim, numa grande crescente. Então, quando eu ouvi isso naquela constelação, eu digo assim, tá aí, gente. Tá aí, tá explicado. Então, tem que estar diretamente ligado à questão da missão de vida, né? E por isso que eu vou trazendo isso dentro do meu método para essas mulheres. Então, eu vou mostrando para ela o que tu faz. Eu quero que tu externe o teu genuíno. Sim. Eu não quero que tu crie uma marca só para ficar numa vitrine e te bote num lugar de personagem que depois tu não vai sustentar. Porque isso também é pesado. E eu já vi muitas mulheres passarem por isso. Tentarem parecer algo que elas não são. E agora, depois nós vamos entrar, creio, vamos puxar uma veia aqui da conversa, em tempos de inteligência artificial, minha amiga, com essa construção textual das IAs, ChatGPT e Gemini e etc., isso tem aparecido cada vez mais. Porque agora tu vê um robô fazendo uma construção de linha de pensamento que tira a autoridade da pessoa fazer. Não e aí... Não só... É a primeira vez na vida da humanidade que o cérebro, entendeu? Ele encolheu. Ele, sabe, ele definiu. E isso vai levar o ser humano que tá usando inadequadamente isso, tá? Vai levar isso... num patamar, assim, que eu tenho muita preocupação do que vai ser adiante. Eu também. E tu sabe por quê? Porque quando tu coloca essa mulher aqui, no tete-a-tete, ou em cima de um palco pra fazer uma palestra, ela é vazia. Ela não tem conteúdo. Enquanto na rede social, ela tá parecendo que é expert, é a guru do momento. Porque de uma hora pra outra, ela passou a ser a pessoa mais argumentadora e inteligente da face da Terra. Só que o quê? Ela tá fazendo uma construção através de uma máquina. E ela não tá, se melhorando. Porque ela tá fazendo, ela não tá, construindo. E aí é o que eu digo, inclusive, na palestra que eu vou dar agora na Jornada do Empreendedorismo, justamente é esse fato que eu vou abordar. Não se distancie, tu pode construir a tua ideia e depois coloca pra IA melhorar, aprimorar. Claro. Agora não pede pra ela criar por ti. Porque aí tu tá terceirizando a tua forma de pensar. E nós já estávamos nos encaminhando por uma geração burra. E é isso que vai acabar acontecendo. Com certeza. E eu tenho. É uma pena muito grande que isso aconteça, sabe? Não, eu fico chocada na medicina, o pessoal pedindo pra ler, sabe? Mas fazer laudo de diagnóstico. Amiga, fazendo terapia. Sabe? Pedindo prescrição de remédios. Que isso? Que isso? Surreal, né? É surreal. Estão brincando com a vida, sabe? É surreal. E quando a gente fala de marcas, a gente ainda tem um ponto mais preocupante ainda, que aquilo ali, muitas vezes, acaba gerando uma enganação. Sabe por quê? Porque tu te mostra que tu é tão potente e quando chega na hora do pega pra capar, cadê a potência? Onde é que tá a tua entrega?
E aí, cadê o... Cadê o borogodó? Cadê o borogodó? É. Entendeu? Porque lá na rede social eu tô cheia dos borogodó. Eu falo no vídeo, porque agora tu bota como é que diz, como é que é? O TP lá pra ler o vídeo, o texto. Aí tu vai lá, faz uma edição muito legal, e tu faz e acontece, mas aí na hora de tu sentar pra conversar, a pessoa não... Numa roda de conversa, ela não tem um repertório. Ela vai tirar de onde o conhecimento pra poder conversar? E aí, vai fazer uma turma de mentoria, ela precisa de lâmina. Botam alguém pra fazer uma palestra sem lâmina, ela vira burra, porque ela não sabe falar. Já me aconteceu isso. Aconteceu comigo de uma vez eu preparar na RGE, gente, com 300 pessoas na plateia. Eu preparei todo um material lindinho. Eu cheguei na hora e meu HD acabou com o meu arquivo. Eu tive que falar no gogó. Mas fui eu que criei, então eu sabia linha por linha do que tinha naquele material. Fui eu que criei, porque saiu daqui e saiu do meu coração que estava ali. Agora, em tempos de eu vou criar o texto, a apresentação, lá, toda a ideia pelo ChatGPT, pelo Gemini, depois eu jogo lá no Gama. O Gama ainda faz toda a identidade visual das minhas lâminas e eu só chego lá no dia e apresento. O quê? Fico o tempo todo lendo o que está escrito. Porque a pessoa não sabe discorrer, ela não sabe... Gente, marcas, pelo amor de Santo Cristo, meninas, não vamos para esse lugar. Não vamos para esse lugar, porque a gente está caminhando para um lugar que pode ser que depois não tenha volta. Um lugar bem obscuro e outra, isso daí preocupante. Mancha muito a reputação da marca, tu entende? E aí depois pra tu voltar, tu não volta nem pra isso e nem pra mais nada. Acaba contigo. Porque o consumidor tá muito atento. Ele tá ali, ele tá percebendo, ele tá te lendo o tempo inteiro. Ele não é burro. E quando o maior erro das marcas, muitas delas, é subestimar a inteligência da audiência. Não faça isso. Porque eles estão ali extremamente atentos com todos os passos que tu tá dando. E eles estão percebendo, o mínimo escorregão que tu der, o teu hater vai te pegar. O hater, não adianta. Isso é outra coisa, né? Hater, inventam tantas coisas maravilhosas, tinha que criar essa praga, né? Hater, stalker. Gente, que sociedade do demo, entendeu? Pelo amor de Deus. E os juízes de internet, né? Sim. Meu Deus do céu. A gente olha as coisas, às vezes eu chego a entrar, eu até fecho, eu prefiro não olhar. Porque a gente começa, olha uma notícia, um negócio, uma postagem, elas conseguem criar uma teoria da conspiração na cabeça delas, assim, de um jeito que eu não sei de onde é. Por que não canalizam essa criatividade pra fazer alguma coisa de bom? E vão lá criticar o trabalho das pessoas. Ou a opinião é que nem aquela coisa que todo mundo tem, né? Então, assim, para, né, gente? Vamos respeitar. Respeito tá passando longe das redes sociais, né? Com certeza. Nossa, tem um exemplo aí de um podcast que eu fiz aqui, tá com o Dr. Saulo Macalossi. E ele contou um episódio onde houve uma denúncia e ele foi averiguado, a desembargadora Maria Berenice Dias, né, mandou ele não vai lá e tal, e no convento, onde tinham freiras pretas sendo tratadas como praticamente escravas. Aí tem obligio, um nome em latim e tal, que são escravas de Deus, servas de Deus. Foi um caos, entendeu? Tipo assim, ele falou, foi a delegada Nadine, né? Hoje deputada, queridona. E aí teve gente que isso é mentira, que esse cara é isso, aquilo. Aí levaram pro lado mais pejorativo e tal. Bom, enfim, uma coisa tão desagradável. Eu me dou o trabalho de responder, sabe? Olha, meu querido, desculpa, veja o podcast na íntegra, que você vai ver, não é mentira, quiser, vai lá na polícia, entendeu? Tem essa denúncia, foi a própria freira que denunciou. Né? E vai correr atrás da informação. Vai correr atrás da informação. Mas a pessoa preguiça. perde tempo em xingar, em tirar, sabe? Não tem embasamento correto da informação. E sai julgando, taxando se é verdade, se é mentira, e por aí vai. E a nossa área da comunicação tem muito disso, né? Então, gente, em tempos de fake news também, né? A gente tem que investigar, não é sair... E aí já fica outra coisa que mexe com a reputação das marcas, né? Não sair fazendo comentários acerca de um conteúdo que tu não tem total conhecimento. Exato. Vai atrás da informação, se faz sentido pra ti, pra a marca comentar. E aí eu tô falando aqui uma marca pessoal, uma marca empresarial. Faz sentido ela fazer algum comentário que vai investigar e vai entender qual é o viés daquilo. Porque às vezes o que chega até nós é um recorte da realidade. E aí já saem, os juízes da internet já saem criando todo um contexto que é completamente errado. E já saem opinando e julgando e culpando as pessoas
de uma forma descabida, Cacá, né? vamos trocar de pauta agora? Eu quero saber a Bora. história de neurocoach e intraempreendedora. Eu não sei, eu sei o que significa intraempreendedora, mas intraempreendedora e neurocoach, eu fiquei agora curiosa. Então, o neurocoaching foi uma formação que eu fiz há muitos anos atrás, que foi logo no começo que eu comecei a montar, comecei a me projetar enquanto marca, separado de marcas dos meus empregadores na época. Tanto que eu era intraempreendedora, que é o quê, né, gente? Eu comecei a empreender de dentro da empresa onde eu trabalhava. Isso é o intraempreendedora? Isso, então eu era funcionária CLT e foi ali que eu comecei a intraempreender. Eu comecei a vender o meu trabalho, que na época era um trabalho de social media agregado ao branding. E eu fui atender outras marcas, algumas marcas bem importantes aqui de Porto Alegre, porque eu tive uma situação que eu precisei, não foi uma vontade, também foi outra, né? Não foi uma vontade, assim, dizer assim, não, acordei e vou empreender. Não, gente, não foi. Bem longe disso. Eu tomei o verdadeiro pé na bunda do meu primeiro marido, foi na época do divórcio. Ixi. Isso há alguns bons anos atrás. E onde eu tinha tomado uma decisão que daquele casamento, primeiro quem ia levantar, sair de casa ia ser ele, eu ia ficar morando no apartamento. Mas a gente tinha uma série de outras questões para resolver e eu sabia que em algum momento voltar para casa da minha mãe nem pensar. Ou seja, eu tinha que crescer, era evoluir, né? Evoluir. Eu tava endividada, eu tava cheia, vivia um luto de um casamento que já tava morto há um bom tempo. E aí uma série de coisas, aí eu digo assim, cara, eu preciso fazer dinheiro, eu vou ter que dar um jeito nesse negócio. E aí eu propus um aumento para a empresa onde eu tava, na indústria onde eu trabalhava. Eu propus um aumento, eles me deram parte daquele aumento, eu disse, bom, vocês têm duas alternativas, ou vocês me dão um aumento, ou vocês me permitem que eu vou embora. Né? Aí eles disseram, não, a gente vai fazer um acordo, a gente vai dar uma parte do aumento para ti e depois tu enxerga como é que tu vai fazer o resto. Eu disse, ok, então eu vou empreender. E aí foi que eu comecei, eu digo, a única coisa que eu sou extremamente ética, eu jamais atenderia alguma empresa da área pet, né? Nenhuma outra indústria, que aqui em Porto Alegre tem várias. E eu digo assim, não, eu não vou atender o concorrente de vocês, mas eu vou ofertar o meu trabalho para algumas pessoas. E fui, né? Tanto que em 3 meses de trabalho eu já estava ganhando mais do que o CLT na época. Que legal. E ali foi que eu comecei, só que o seguinte, a gente vende a alma da gente pro demo, né, gente? Pelo amor de Deus, porque eu trabalhava 20 horas por dia. Ainda hoje de manhã eu tava falando com uma cliente. Eu trabalhava 20 horas por dia, Tati, de domingo a domingo. Sabe a Aninha que tá aqui, nossa social media. Então, né? Ela sabe bem do que eu tô falando. A nossa vida não é fácil. E eu vivi 3 anos da minha vida assim. Até que eu comecei, ali foi quando eu comecei a desenvolver a minha marca, comecei a circular muito em grupos de mulheres. Eu tive meu próprio grupo de mulheres, só que ele não tinha o intuito, não era nada do que é virado hoje, era um grupo onde nós nos reuníamos para estudar. E aí que vem o coaching, porque a maioria delas eram coaches ou eram estudantes de PNL, que foi o que eu fui buscar para resolver as minhas tretas em relação ao meu casamento. Uhum. Então, eu saí como qualquer mulher. A gente sai do casamento se achando uma fracassada, né? Que a gente não conseguiu manter um casamento, e a gente acaba... E eles, os maridos, às vezes, conseguem te convencer de que tu foi a culpada de não ter dado certo. E naquela época, eu tinha comprado... Olha, eu com essa grande personalidade, eu tinha comprado a ideia dele. Então, naquele período, eu fui buscar ajuda. Mariana, buscar ajuda, pensa. Foi uma superação da minha vida, porque eu sempre achei que eu pudesse resolver meus B.O. sozinha. Só que chegou um ponto que eu não sabia, eu não tinha como resolver, eu precisava de ajuda. Tá, então, intraempreendedora... Veio disso, e aí, então, para resolver essa minha dor, eu digo assim, bom, então, se é para empreender, vou. E eu me cachacei desse negócio de empreendedorismo, minha filha, que eu nunca mais saí. E tu faz um trabalho voluntário também para o empreendedorismo feminino. Me conta um pouquinho dessa organização. Então, isso começou na época, começou isso aí foi em 2014, logo depois que eu me divorciei, em 2014. E logo depois disso, eu conheci, quando a gente tava... Eu já tinha montado um primeiro grupo de mulheres, junto com 2 amigas, que era o Café com Elas. Aí nós encontramos um grupo que já estava recém se reerguendo aqui em Porto Alegre, que faz parte de uma
organização internacional que é BPM. BPW, Business Professional Woman. Business Professional Woman. Isso, que é aqui em Porto Alegre, aliás, algumas capitais têm, eu não sei porque agora eu saí de lá, né, em 2022. Mas eu tenho, a BPW foi uma grande escola para mim, porque ela é uma organização que agora está com 95 anos, se eu não me engano. E ela nasceu através da Lena Madison Phillips, que era uma grande mulher, era uma advogada, que ela teve a necessidade de juntar as mulheres, as esposas daqueles homens que estavam indo para guerras. Então, a BPW nasceu no Entre Guerras e elas começaram a se unir para conversar, para trocar ideias, para desabafar, para ter uma rede de apoio. Eu não tinha ouvido falar dessa organização. Sim, a BPW, então ela tem aí, vai fazer 95 anos, eu acho que ela fez agora em agosto 95. Ela tem a sede dela, ela tem a BPW Internacional e tem a BPW Brasil. Se as pessoas estiverem interessadas em saber mais, procura na internet. BPW Porto Alegre, ali eu acho que é @BPWPoa, eu acho que é o Instagram delas, tá? Tá, legal. Inclusive, esse ano, em Porto Alegre, fez 10 anos e elas me chamaram para participar do jantar. Fui muito bem recebida, que eu já fazia 2 anos que eu não estava mais lá. Mas foi a minha base, foi a minha escola. Sim. Eu fiquei 8 anos desses 10 anos, eu estive lá. E esse voluntariado veio através do associativismo, né? Então, sim, porque ela é uma entidade sem fins lucrativos e foi ali que eu tive o primeiro contato com o associativismo. Então, eu trabalhei muito em prol das causas que a BPW defende. Que acabaram sendo minhas. Ou seja, a equidade de gênero, né? De ter essa equiparação salarial entre as mulheres, da não violência à mulher. Então, a gente começou a criar e trazer olhares, porque elas, através dessa associação, se trabalha com esferas maiores. Então, elas têm cadeira consultiva dentro da ONU, para tu teres uma ideia. Então, elas vão para a ONU Mulheres, discutir as pautas mundiais das mulheres. Sensacional. Sabe? Aqui, elas vão para o Ministério das Mulheres, elas estão extremamente ativas junto com a ministra. Aqui também, cada uma delas, dentro do seu estado, elas também têm atuação dentro do legislativo e do município. Consideraria elas feministas? Não, ou só ativistas? Não. Ativistas dos direitos das mulheres? Mais ativismo, mas feministas não. Porque às vezes o feminismo toma uma proporção que fica... Não, elas não são feministas, elas fazem é um trabalho que não é só quem é associada, quem é mulher BPW, como a gente chama, não é um ganho nosso, é um ganho de todas. Porque quando elas estão lá na ONU Mulheres debatendo isso, elas estão debatendo por políticas públicas que servem para todas as mulheres do mundo. Sabe? Então, foi isso que me chamou muito a atenção. E acaba beneficiando toda a sociedade. Eu disse para elas que o que me chamava a atenção de eu fazer parte da BPW era justamente essa cadeira da ONU. Quando eu entrei, tinham 2. E eu disse assim, gurias, logo a terceira vai ser minha. Uhum. Eu fiquei durante 8 anos lá, não consegui ser a terceira cadeira. Mas eu disse para elas que logo eu tô de volta. Porque uma vez que nós somos mulher BPW, a gente nunca mais deixa de ser. Olha. E eu carrego isso muito forte junto comigo, né? Que bacana, Cacá. E depois lá inclusive eu saí da BPW por conta da associação comercial, quando eu assumi o cargo como coordenadora do Núcleo da Mulher. Aí eu e a Cacá, a gente faz parte da ACPA, Isso. A Associação Comercial de Porto Alegre. Exatamente. A Cacá tem o Núcleo das Mulheres no NUME, Mulheres Empreendedoras. Isso. E eu tô no Moda, o Núcleo da Moda. Isso. Então, assim, eu não tinha condições de continuar equilibrando os pratos com 2 entidades que me demandam bastante. Uhum. Então, eu assumi eu tô no meu 2º ano da gestão, agora, vamos até maio do ano que vem. E eu ainda, junto com isso, eu ainda abri o núcleo da comunicação, então, que são só para profissionais da área da comunicação. O NuComunica. O NuComunica, que é só da área da comunicação, então está sendo assim, uma experiência muito gostosa, porque ali eu não estou como um líder de mulheres, ali eu estou com os meus pares. São os meus colegas publicitários, os jornalistas, os RPs, eu tenho profissionais de marketing. Por sinal, vamos fazer o convite, né, Cacá? Quem estiver interessado em participar da Associação Comercial de Porto Alegre, nos grupos, tem o núcleo... Bom, tem vários grupos interessantes, tem que entrar em contato lá com a CPA e ver se em qual tu te encaixa, mas com certeza sozinho não vai ficar, vai achar um grupo que algum dos núcleos que você faça parte, que você integre, mas procura lá o pessoal. Nós temos 8 núcleos muito legais lá e alguns são setoriais ou multissetoriais, como o NUME e o NEC, né, da economia criativa, também é multissetorial, mas é um espaço que super abrange, né, e dá espaço para o profissional poder crescer. Cacá, me conta, agora eu quero falar sobre o branding de almas, na prática, como é que funciona o branding de almas? Então,
ele é muito ligado àquilo que a gente começou a conversar, né? Então, eu consigo, através do meu método e da forma, das ferramentas que eu vou aplicando com essa marca, para o desenvolvimento da marca pessoal dessa mulher, ou da líder que está por trás de uma marca empresarial, eu vou extraindo o melhor dela para poder colocar isso na marca dela, principalmente como diferencial. Porque hoje as pessoas acham assim, olha, eu não quero... eu quero... Por que eu tenho que estar sempre brigando por preço dentro da minha empresa? Por que a minha marca tem que estar sempre sendo questionada pelo preço que cobra e ficar dando desconto? Por quê? Porque as pessoas não percebem o teu diferencial e os teus atributos de diferenciação. Porque a tua marca veio para o mercado para ser mais uma na fila do pão, queridinha. É o que eu digo para elas, né? Então, a tua marca não teve um penso estratégico de trazer os teus próprios elementos pessoais para tornar essa marca diferenciada. Quais são os erros? Dentro. Quais são os erros principais que tu acha que elas trazem, que elas criam para elas mesmas? A questão do não repertório, né? Que eu acho que o não estudar. Porque a gente não pode parar de estudar nunca. Então, eu não preciso aprender. Inclusive, eu não preciso. Eu não posso estudar apenas sobre o meu mercado. Eu tenho que ter uma visão muito 360 dentro de vários outros mercados, inclusive os correlatos que são da minha área. Que isso a gente fura a bolha do pensamento. Né? A questão essa que elas estão fazendo mais agora, que é a questão da utilização das IAs mal empregadas. Então, com o uso inadequado disso, está tornando todo mundo genérico, todo mundo igual. A outra questão é de não conseguir expressar a verdade dessas marcas no seu conteúdo. Aliás, elas pouco sabem produzir conteúdo, vamos combinar. Elas não produzem um conteúdo de valor. Elas se preocupam mais em transformar o seu perfil das redes sociais em vitrine, ou para falar delas próprias, do que falar sobre aquilo que elas estão ali trazendo como diferença ou como recurso para aquela pessoa que vai escolher ela como opção. Então, eu enxergo assim, muito questão de erros de posicionamento. E não estou falando aqui, gente, de não saber fazer uma bio no Instagram. Isso não é branding. O branding não quer dizer um feed todo harmonioso. Não é branding isso. O branding, ele mostra uma marca que tem fundamento, ele tem base, ele tem valores bem estruturados, ele conversa, ele explica para as pessoas o que ele valoriza, ele fala das suas próprias histórias para incentivar as outras pessoas a fazer algum movimento na sua vida. Então, não é só sobre venda, sobre relação de venda, ofertar o teu serviço e o teu produto. Tu pode fazer isso sem estar vendendo explicitamente. Sim. E o branding te ajuda a fazer isso, principalmente nessa parte da contação das histórias. Porque a gente consegue, a partir da tua própria história, da tua história de vida, que tu tens uma história... Eu aqui estou te usando como exemplo, mas tem tantas mulheres que têm tantas histórias incríveis para contar. Genuínas, né? Genuínas, e que dali é que tira toda a diferenciação do resultado que ela entrega, mas ela não é capaz de falar. Porque ela acha que não é relevante, ou porque ninguém quer saber. A quantidade de vezes que eu já ouvi, disse assim, mas ninguém vai se interessar com a minha história. Aí eu digo assim, mas tu já falou alguma vez para saber se alguém vai se interessar pela tua história ou não? Porque muitas vezes é pelo fato... Aí o que eu falei, né? É o fato de tu ter vivido aquilo e tu ter superado, que outra pessoa que passou por aquela situação também pode se usar da coragem de sair daquele lugar, daquela zona de conforto, assim como tu saiu. Porque qualquer pessoa tem possibilidade de fazer isso, né? Então, essa história do coaching, né? Então, que a gente estava falando, foram as minhas primeiras formações, né? Que eu fiz lá para essa minha transformação. Toda a minha transformação e para chegar na mulher que eu sou hoje, Tati, tudo isso veio do autoconhecimento. Então, claro, eu jamais desenvolveria a marca de uma mulher se eu não abordar o autoconhecimento e não provocar ela a se olhar. Cacá, agora assim, ó, Cacá é comunicadora nata, né? A gente falou, não, ela falou bastante, graças a Deus, uma convidada que tem conteúdo, que sabe o que fala. Agora, Cacá, pra gente encerrar, me conta qual o momento que uma marca deve buscar um rebranding. Então, uma marca pessoal, uma marca... Sim, né? tanto faz. Quando a forma como ela está se comunicando ou como ela está sendo percebida pelo cliente não está fazendo mais sentido. Sentido para ela ou para o público dela? Para os dois. Ah, tá.
Para os dois. Principalmente para o público e depois, numa segunda instância, para ela. Por quê? O que eu digo... A minha marca, por exemplo, nesses últimos 15 anos, já passou por vários rebrandings. Então, inclusive, agora tá passando de novo. Que rebranding é esse atual? O que tu tá mexendo nela? Justamente a colocação do Brand Whisper, né? Então, eu tô trazendo mais simbologias para minha marca. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão sistêmica que envolve essa mulher. Eu vou falar um pouco mais sobre estratégias de branding que fazem, que é diferente. E a forma de trazer são estratégias de branding que muitos outros estrategistas falam, inclusive o meu grande mestre, que é o Arthur, né? O Arthur Bender, que é o pai aí do personal branding no Brasil. E o Arthur, ele traz... A forma como ele traz o conhecimento, ele é muito alinhado do jeito como eu gosto de fazer. É falar de forma descomplicada. É não falar sobre a temática parecendo que tu sabe mais que os outros ou que tu é mais que os outros. Tem muitos profissionais que fazem isso e que se colocam num pedestal que muitas vezes aquele pedestal não faz sentido nem para ele nem para quem está ouvindo ele. E bem pelo contrário, não aproxima para gerar o vínculo. Ele afasta. Ele assusta e afasta. E eu, por vezes, já passei por esse lugar. Eu trabalho com mulheres. Mas eu muitas vezes assustei muitas mulheres. Porque eu sou forte, o meu jeito é. Eu sou expansiva, eu sou italiana. Eu sou italiana, gente. Te entendo perfeitamente. Né? E a gente chega, às vezes, não é toda mulher que olha pra nós e enxerga a mulher que tá aqui dentro. Elas olham o que tá por fora, elas olham aquela que é líder, elas olham... E aí elas olham, que mulher é essa? Mas não é para assustar, gente. Então, até isso eu precisei começar a me moldar para que eu não afastasse mais as pessoas e sim aproximasse elas de mim, né? Então, o meu rebranding nesse momento está sendo isso. Primeiro porque eu agreguei mais conhecimento e mais valor para o meu negócio. Então, meu negócio está expandindo, inclusive. Eu estou aí com ferramentas de expansão. Já cheguei a 16 países. Então, eu estou expandindo bastante nesse sentido. Estou mudando de enquadramento, porque já furei a bolha de faturamento, e que isso para mim é uma coisa muito legal. Então para mim tá sendo um momento bom e a minha marca tem que caminhar com isso. Claro. O meu posicionamento tem que caminhar com isso. Tem que acompanhar. Né? E o meu público também tá pedindo mais. Tanto é que eu passei a fazer... As minhas palestras não são mais palestras de caixinha, Tati. Eu ouço o meu tanto é que eu fiz um briefing total contigo antes de eu fazer o conteúdo para levar pra jornada. Assim como eu faço com todos os outros lugares onde eu vou. Sim. Eu levo o conteúdo cirúrgico para aquele público. Mas o branding serve para todo mundo. Serve, mas não é bem assim. Não do mesmo jeito. Claro. Porque o mercado da moda tem a sua peculiaridade. É que nem uma camiseta. Camiseta todo mundo tem, mas tem umas, né, com baby look, isso, justinha, né, com a golinha V, a golinha redonda, e vai, tanto que eu até desenvolvi um método, que é o método passarela. No dia da palestra que eu fiz na Jornada da Moda Contemporânea, eu apresentei um método de branding específico para a área da moda. Porque eles têm peculiaridades que uma área de serviço normal não tem. Sabe? Então, uma designer de joias, por exemplo, ela não tem tantas peculiaridades quanto alguém que trabalha com uma confecção. Ou se é uma contadora, ela não tem que eu tenho. Eu tô trazendo exemplos de clientes minhas. O branding que eu faço com as contadoras, com as advogadas que trabalham comigo, não é o mesmo que eu faço para as marcas de moda que trabalham comigo. Sim. Porque não tem como ser. O princípio parte do mesmo, mas depois as ramificações são diferentes. Então, eu preciso trazer esse olhar. E esse é um dos meus maiores diferenciais. O branding com alma, eu fui uma das primeiras a falar que a gente precisa, sim, externar, transbordar, é esse o verbo que eu utilizo, transbordar a nossa alma e a nossa personalidade dentro do nosso negócio. Porque é isso que vai me tornar diferente de todos aqueles que estão na vitrine das redes sociais. É isso que agrega valor. E é isso que faz com que eu hoje já cheguei num patamar e que eu fico muito feliz de compartilhar isso contigo aqui, que eu já sou desejada pelas mulheres, sabe? Sim. Já cheguei num ponto, assim, que elas dizem assim, nossa, Cacá, eu preciso fazer um processo contigo. Tanto que eu te falei, eu saí lá da jornada já com um negócio fechado. Ela me conheceu aquele dia, ela me ouviu 40 minutos falar. Por quê? Porque eu passo a minha verdade. E com a minha verdade, eu gero confiança e gero segurança nas pessoas. Então, assim, ela me viu uma vez. E assim acontece em tantos outros lugares que eu frequento. A pessoa me ouve uma vez e eu consigo passar isso. Por quê? Porque eu sou eu.
E esse é o meu maior E eu vou ser eu diferencial. também aqui. A Cacá é foda. Fala É o palavrão. isso! Maravilhosa, Tati. Cacá, tu arrasou. Todo mundo aqui Obrigada, deve ter meu adorado, amor. com certeza. Esse é o conteúdo que não serve só pra… Serve pra todo mundo, né? Porque a gente fala… Com certeza. Nós somos uma marca, né? Nós somos… A pessoa que nós somos Sempre, uma marca. independente. Até se tu é funcionário, gente. Se tu tá dentro de uma empresa, tu é uma marca pessoal. Então, te atenta nisso. Então, Cacá, muito obrigada. Obrigada. A Cacá, a rede social dela vai estar aqui na telinha, tá? Então, Cacá, muito obrigada. Eu que te agradeço Tá louca pela pra de novo, da oportunidade. próxima vez, estar com a gente. Obrigada, E ano que vem tem Jornada da Moda Contemporânea, a segunda edição vai estar lá com a gente. Com certeza estarei lá. Obrigada, meu Então amor. tá, gente, quem não curtiu o canal ainda, curte, se inscreve, tá bom? Isso ajuda muito. Dá o teu joia aí, teu ok, faz um comentário. Cacá, É isso aí. valeu. Bora, peregrinos! Valeu, gente. Beijo.